Olá, pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais uma análise de questão de concurso público. Dessa vez é uma questão do ano de 2018 da FGV, o órgão Assembleia Legislativa de Rondônia, para o cargo de advogado. Então, a questão quer saber o seguinte, sobre o negócio jurídico, assinale a afirmativa correta. Então, vai versar sobre negócio jurídico e a questão quer saber a resposta correta. Muito bem. Vamos à leitura, então, das alternativas. Letra A. O Código Civil apresenta os requisitos do negócio jurídico, dentre os quais é incluído a causa. Então, veja que ele quer saber no Código Civil os requisitos do negócio jurídico, e ele diz que um desses requisitos é a causa. Letra B. O falso motivo em um contrato será, em regra, irrelevante para a perfeição do negócio jurídico. Então, o falso motivo, em regra, será irrelevante. Letra C. O direito brasileiro não admite a ocorrência de dolo por omissão, pois não há possibilidade de indução em erro quando a pessoa não manifesta a vontade de modo explícito. Então, não admite a ocorrência de dolo por omissão. Letra D. O silêncio não pode significar anuência, pois juridicamente quem cala não consente. Silêncio não pode significar anuência. Letra E. Se a lesão ficar caracterizada em um negócio jurídico, e aí a gente está falando de lesão de vício do negócio jurídico, né, pessoal? Não poderá o juiz reconhecer a sanatória do ato. Então, na lesão, não poderá o juiz reconhecer a sanatória do ato, ou seja, não poderá salvar o ato, né, o negócio jurídico. Muito bem. Para responder essa questão, pessoal, era preciso saber de diversos artigos do Código Civil, tá? Letra A, artigo 104 do Código Civil. Letra B, artigo 140 do Código Civil. Letra C, artigo 147 do Código Civil. Letra D, artigo 111 do Código Civil. Letra E, artigo 157, mais especificamente o parágrafo 2º do Código Civil. Ok? Vou botar aqui para ficar bem redondinho. 140. Muito bem. Muito bem, pessoal. O Código Civil apresenta os requisitos do negócio jurídico, dentre os quais é incluída a causa. Vocês têm que saber que a questão, algumas alternativas, ou o enunciado da questão, às vezes ela vai querer saber de acordo com alguma lei específica. No caso, é o Código Civil. Importa, portanto, a doutrina? Não importa. O que o Código Civil prevê como os requisitos? A gente pode completar aqui, ó, de validade do negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, né? E aí nós temos aí os elementos, os pressupostos de existência e os requisitos de validade do negócio jurídico, dentre os quais não é prevista a causa, tá bem, pessoal? Não é prevista a causa, muito embora alguns doutrinadores, não são muitos aqui no Brasil, tá? Defendem que a causa deveria ser um dos requisitos do negócio jurídico, mas não é o que prevê o nosso Código Civil, portanto, a resposta está errada. Letra A está errada. Letra B. O falso motivo em um contrato será, em regra, irrelevante para a perfeição do negócio jurídico. A resposta está correta, de acordo com o artigo 140 do Código Civil, tá, pessoal? O falso motivo, né, em regra, ele não importa, não interessa para a questão de validade de negócio jurídico, tá? A não ser que, e aí por isso que o em regra aqui é importante, né? A não ser que ele tenha constado como motivo expresso no próprio negócio jurídico, tá? Aí sim ele poderá levar à anulação do negócio jurídico caso o motivo tenha sido falso. A gente vai analisar isso mais detidamente adiante. Então, letra B, correta. Letra C. O direito brasileiro não admite a ocorrência de dolo por omissão, pois não há possibilidade de indução em erro quando a pessoa não manifesta a vontade de modo explícito. Olha que interessante. O dolo, pessoal, realmente é quando alguém induz outro ao erro, né? Por isso que ele fala aqui, ó, indução ao erro. São dois vícios de negócios jurídicos distintos, o erro e o dolo, né? O dolo ele pode ser comissivo ou por ação, ou ele pode ser por omissão, quando ele se omite
e esconde alguma informação relevante, que seria determinante para celebração ou não de um negócio jurídico. E, de fato, pessoal, o direito brasileiro ele admite, sim, a ocorrência de dolo ou omissão, tá? Pois há, sim, possibilidade de indução em erro quando uma pessoa esconde uma informação relevante do outro contratante. Então, por exemplo, você está vendendo um apartamento e você sabe que o seu apartamento tem graves problemas hidráulicos. Você, ao vender o apartamento, você não fala nada, você se cala, você se silencia, você oculta esses problemas hidráulicos, né? Pelo princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente, pelo dever anexo de informação, você deveria prestar essa informação ao comprador. Não prestando, o comprador comprou o imóvel, descobriu os graves problemas hidráulicos pré-existentes, ele pode pleitear a anulação do negócio jurídico, baseando-se aí no dolo por omissão, tá certo? Então, resposta letra D, errada. Letra D, pessoal. O silêncio não pode significar a anuência, pois juridicamente quem cala não consente. Ora, de acordo com o artigo 111 do Código Civil, essa de fato é a regra, tá? Quem cala não consente, tá certo? Todavia, excepcionalmente, quem cala pode sim consentir, tá? Então, o silêncio pode significar sim anuência em algumas hipóteses específicas que serão analisadas. Inclusive, existem artigos aí nos quais, né, é previsto que o silêncio importa anuência, tá? É o caso da doação pura, por exemplo. O silêncio do donatário na doação pura importa anuência, tá certo? Artigo 539 do Código Civil é um exemplo aí. Mas a gente vai analisar isso mais detidamente adiante. E a letra E, pessoal, se a lesão ficar caracterizada em um negócio jurídico, não poderá o juiz reconhecer a sanatória do ato. Ora, na verdade, pelo princípio da conservação do negócio jurídico, um princípio aí derivado da função social dos contratos, o juiz sim pode reconhecer, pode sanar, pode conservar o negócio jurídico, né, quando a parte beneficiada na lesão ela se propõe a revisar esse contrato. É isso que está disposto no artigo 157, parágrafo 2º. A gente também vai analisar isso mais detidamente adiante, tá bem? Então, ele não é que não poderá, ele pode sim, tá? Pode sim. Errada. Riscar a letra D aqui, que também está errada. Muito bem. Agora eu vou apagar, então, aqui as nossas marcações e a gente vai analisar detidamente cada uma das opções, relembrando que resposta certa é a letra B de bola, tá ok? Muito bem, o requisito do negócio jurídico, pessoal, o artigo 104 vai dizer que a validade do negócio jurídico requer o quê? Agente capaz, mais o quê? Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, mais o quê? Forma prescrita ou não defesa em lei. Né? E aí a gente pode falar que isso aqui, ó, objeto, agente, objeto e forma são os pressupostos de existência. Já o agente ser capaz, o objeto ser lícito, possível, determinado ou indeterminado, e a forma ser prescrita ou não defesa em lei, esses são os requisitos de validade propriamente dito, tá certo? Diversos autores aí incluem o que, pessoal? A vontade. A vontade como um dos elementos aí, como um dos pressupostos de existência, né? E a validade seria essa vontade ser livre de vícios, né? Livre de vícios em conformidade com a boa-fé e a função social do contrato, tá bem? E alguns poucos autores de doutrina minoritária incluem também a causa como um dos pressupostos aí de existência do negócio jurídico, tá certo? Mas o que é mais prevalente é a vontade, tá bom? Muito embora ela não seja expressamente prevista no Código Civil, né? Então, se nessa mesma questão ele falasse de vontade, teria errado, porque o Código Civil não fala em vontade, tá certo? Ele fala em agente, objeto e forma, beleza? Muito bem. Mais o que, pessoal? O falso motivo, né? A próxima análise nossa. Falso motivo, o artigo 140, que vai responder a alternativa, vai dizer: falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então, veja que, em regra, o motivo pouco importa, né? Ele só vai importar quando viciar, né? Ele só vai importar quando for expresso como razão determinante. E aqui que é importante saber, pessoal, muitas vezes nos contratos, as partes, elas
inserem logo no início considerandos, né? Considerando que isso, aquilo, outro, considerando que aquilo, outro. Isso ajuda a demonstrar, a tornar expressos os motivos, né, da celebração daquele contrato, de modo que pode ajudar, caso haja um equívoco com relação ao motivo, a pleitear aí, né, a anulação do contrato, né, por viciar a própria declaração de vontade, tá certo? E aí um exemplo de um falso motivo. Um namorado, ele acha que no dia tal é o aniversário de namoro dele com a namorada dele. E aí por isso ele compra flores exclusivamente porque ele acha que é o dia do aniversário de namoro. Só que ele chega lá e tem a surpresa e se depara que não é. Ele se enganou, é outro dia, né? E aí ele pode devolver, ele pode pleitear a anulação do contrato, devolvendo as flores e obtendo o dinheiro de volta, porque ele se enganou quanto ao motivo dele ter comprado as flores? Não pode, tá bem? Não pode. Salvo se no contrato tivesse expresso isso, tá? Beleza. Muito bem, agora nós vamos partir para a análise do dolo, né? O que é o dolo? Ele é o erro qualificado pela má-fé da outra parte ou de um terceiro, ou seja, alguém que leva você, mediante manobras ardilosas, a errar, tá certo? Somente o dolo essencial, ele é a causa de anulação do negócio jurídico. Isso significa que o dolo acidental, ele só justifica a perdas e danos, ok? Ele não justifica a anulação do negócio jurídico. Já o dolo essencial, que é aquele dolo que não fosse por esse erro, a parte não celebraria o negócio, aí ele tem direito a anular o negócio jurídico e também requerer perdas e danos. Agora, se a parte celebraria o negócio, mas de uma forma diferente, talvez pagando menos, aí nós estamos tratando do dolo acidental. Nesse caso, não cabe anulação do negócio jurídico, mas apenas indenização por perdas e danos, tá certo? A diferença, né, entre o dolo e o erro é justamente essa, que no dolo, o agente ele é induzido a se equivocar em razão de manobras ardilosas, maliciosas, perpetradas por uma outra parte ou por um terceiro. Já no erro, o agente se engana sozinho. Ele tem uma falsa percepção da realidade sozinho. No dolo, não. No dolo, alguém induz ele a se equivocar, a se enganar, tá certo? E aqui, como eu havia já salientado, né, a diferenciação entre o dolo essencial, também chamado de dolo principal, e o dolo acidental. O dolo essencial é aquele que, se não fosse o dolo, como eu havia dito, a parte enganada não realizaria o negócio. E ele enseja a anulação mais perdas e danos. Já o dolo acidental, né, existe a intenção de enganar, mas o negócio ele seria celebrado com ou sem dolo. Então, o negócio seria celebrado. Ele não tem influência para a finalização do ato, mas o ato seria finalizado de uma forma diferente, caso se soubesse do dolo. E ele enseja apenas perdas e danos, tá certo? Então, por exemplo, você quer comprar um carro metálico, e aí o vendedor ele te engana, né? Ele diz, não, o carro é metálico sim, quando o carro não é da cor metálica. E aí você recebe o carro é da cor básica, né? Um verde básico, não um verde metálico. Você compraria um carro verde básico, né? Se você não compraria, se você só compraria o veículo se ele fosse da cor verde metálica, nós estamos diante de um dolo essencial, a justificar a anulação do negócio jurídico mais perdas e danos. Se você compraria o carro na cor básica, só que você aceitaria pagar menos pelo carro, ele não sendo na cor metálica, estaríamos diante de um dolo acidental a justificar apenas a indenização por perdas e danos. E o dolo omissivo, pessoal? O que vem a ser o dolo omissivo? Bem, ele é previsto no artigo 147 do Código Civil, que vai dizer, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de o quê? Fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, dolo omissivo, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, tá certo? Então, pessoal, um exemplo, né? Você vende um carro, você vai comprar um carro e o vendedor não te informa que o carro já teve perda total e foi todo reconstituído, foi todo reparado. Se você soubesse disso, você não compraria o carro. Ou você vai comprar o carro e você acha que o carro é de único dono.
O vendedor nada fala que o carro não é. E aí você está comentando ali, puxa, adorei esse carro, inclusive porque ele é de dono único, era justamente isso que eu estou procurando. O vendedor, ele sabe que aquele carro já teve 3 donos. Ele nada fala. Dolo omissivo, tá certo? Você não compraria o carro se você soubesse que o carro tinha mais de um dono, tá? Já tinha passado por mais de um proprietário, tá certo? E o que é importante aqui saber, pessoal, é que o dolo omissivo, ele surge muito em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, né? Em especial do dever anexo aí de informação, né? Ou seja, as partes elas têm o dever de prestar as informações adequadas à outra parte, tá bem? Não podendo se omitir de informações relevantes, né? Fato ou qualidade relevante, que a outra parte tem ignorado e que seriam aí essenciais para a celebração do negócio jurídico, tá bom? E o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? Eu trouxe um caso concreto aqui, julgado pelo STJ, bastante interessante, no qual uma pessoa ela já tinha usucapido um imóvel, tá? Ela não tinha usucapido judicialmente, né? Ela já tinha completado, preenchido os requisitos necessários para o usucapião, portanto, ela de fato já era dona, porque a sentença judicial ela apenas declara uma situação existente, né, quando se trata de usucapião, e o proprietário do terreno, ele vendeu, ciente dessa situação, ele vende o terreno para o comprador, que era quem já tinha preenchido os requisitos da usucapião. E aí quem comprou posteriormente ficou sabendo disso, poxa, eu paguei por um terreno que já era meu, porque já havia preenchido os requisitos, né? E aí ele pleiteou a anulação do negócio jurídico, pediu para devolver o dinheiro, né? O STJ entendeu que o negócio jurídico deveria sim ser anulado, tanto por erro, seja por dolo, tá? Ele até diz, talvez o dolo tenha sido comissivo, talvez tenha sido omissivo, mas não interessa. Então, vamos ler aqui a decisão. Direito civil processual civil, anulação de negócio jurídico, compra e venda de imóvel, existência de usucapião em favor do adquirente, ocorrência de erro essencial, induzimento malicioso, dolo configurado, anulação do negócio jurídico. No caso dos autos, não parece crível que uma pessoa faria negócio jurídico para fins de adquirir a propriedade de coisa que já é de seu domínio, porquanto o comprador já preencheu os requisitos da usucapião. O comprador já preencheu os requisitos da usucapião, quando induzido por corretores da imobiliária, ora recorrente e também proprietária, assinou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel que estava em sua posse, ad usucapione. Portanto, incide o brocardo, nemo plus iuris, isto é, ninguém pode dispor de mais direitos do que possui, né? O proprietário não pode vender algo que já não é mais dele, porque já foi usucapido. Ademais, verifica-se do cotejo dos autos uma linha tênue entre o dolo e o erro. E isso acontece muito na prática, realmente, tá, pessoal? Isso porque parece ter havido também um induzimento malicioso, aí, ó, o erro causado por um terceiro, né? Ou pela outra parte, no caso aqui, induzimento malicioso, a prática de ato prejudicial ao autor com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não tivesse sido lubridiado pelo dolo. Ele se refere aqui ao artigo 92 do Código Civil de 1916, tá? Portanto, ao que se depreende, seja pelo dolo comissivo, ou seja, o dolo ativo de efetuar manobras para fins de obtenção de uma declaração de vontade, seja pelo dolo omissivo, na ocultação de fato relevante, ocorrência de usucapião, também por este motivo, há de se anular o negócio jurídico em comenda. Beleza? Muito interessante a decisão, né? E ajuda a fixar o entendimento acerca do dolo omissivo. Muito bem. E agora a gente parte para quê, pessoal? Para o silêncio, né? No direito, pessoal, quem cala consente. A gente já viu, né? Eu já falei para vocês que em regra não. Mas pelo artigo 111 do Código Civil, o silêncio ele pode sim significar anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, a depender do caso concreto. E se não for necessária a declaração de vontade expressa, tá certo? Então tem que se analisar o caso concreto, mas a jurisprudência é bastante restritiva com relação às hipóteses de anuência baseadas em silêncio, tá certo? Então, em regra, não. Excepcionalmente, sim, na hipótese do artigo 111, ou em algumas hipóteses esparsas previstas no Código, como é, por exemplo, o artigo 539. Né? O donatário, na doação pura,
o silêncio do donatário implicará a aceitação da doação, tá? Vamos ler? Olha só, artigo 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, ou seja, o silêncio, não faz a declaração, silêncio, entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo, ou seja, se a doação for pura. Portanto, nesse caso, quem cala consente, tá? Mas a regra é que não. Entendido? Para finalizar, nós vamos aqui à análise da lesão, né? A lesão que é prevista no artigo 157 do Código Civil, que diz: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação aposta. Então, vamos lá, são dois requisitos, né? A pessoa lesada tem que estar sob premente necessidade ou ser inexperiente, e o segundo requisito é que a prestação deve ser manifestamente proporcional ao valor da prestação aposta, tá certo? O que ocorre na lesão, pessoal? O próprio parágrafo 2º, né, ele diz que não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Isso significa que é possível sanar, conservar o negócio jurídico. Isso, inclusive, é desejável pelo direito em homenagem aí ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, que é oriundo da própria função social do contrato, ou seja, como os negócios jurídicos eles nasceram para serem cumpridos, né, para serem adimplidos, eles geram efeitos entre as partes e também perante a própria coletividade, né, o direito tende, tá, não é uma obrigação, porque às vezes não vai ser possível ou nem vai ser desejável, mas tende a tentar manter os negócios jurídicos, tá? Nesse sentido, enunciado 149 do Conselho de Justiça Federal, né, vai dizer que, em atenção ao princípio da conservação dos contratos ou do negócio jurídico, a verificação da lesão deverá conduzir sempre que possível, tá? Porque se gerar um desequilíbrio, por exemplo, manifesto a favor do lesado, o direito não deverá manter aquele negócio jurídico, né? A revisão do judicial do negócio jurídico e não a sua anulação, sendo dever do magistrado incitar, provocar, estimular os contratantes a seguir as regras do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil. Beleza? Com isso, então, analisamos todas as questões tratadas nas alternativas, nos aprofundando e trazendo exemplos de caso concreto. Se fez sentido para você, se isso está te ajudando nos estudos, deixe sua curtida, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.